Naquela tarde quente em Fortaleza, um culto simples ao ar livre se transformou em uma cena de puro terror. Um pitbull enfurecido rompeu as correntes e avançou contra as crianças da igreja. Entre gritos e desespero, o pastor Elias se colocou na frente delas, erguendo apenas uma Bíblia e o nome de Jesus como escudo. O animal o atacou com toda a força, e por um instante, todos acreditaram que seria o fim. Mas, segundos depois, algo aconteceu. Algo que ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar até hoje. O que realmente apareceu naquele momento mudou para sempre a fé de toda uma cidade. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa. Se inscreva no canal agora e fique até o final do vídeo que eu tenho uma sugestão para você que deseja se aprofundar no relacionamento com Deus. Amados irmãos, o que eu vou contar hoje aconteceu aqui mesmo, em Fortaleza, e marcou para sempre a minha vida e a de toda a comunidade. Eu sou o pastor Elias Menezes e há quase 15 anos sirvo a Deus na Igreja Evangélica Luz da Esperança, no bairro Monte Castelo. Durante muitos meses, nossa congregação vinha crescendo de forma impressionante. A cada culto, mais famílias chegavam, e o que mais me alegrava era ver as crianças, dezenas delas, cantando, orando, enchendo a praça com risadas e louvores. Era um avivamento, irmãos, um mover de Deus que estava transformando corações. Mas junto com o crescimento da fé, algo estranho começou a acontecer. Certa manhã, uma das meninas da igreja, a pequena Rebeca, de apenas 8 anos, me procurou assustada. Com os olhos marejados, ela me disse: "Pastor, eu sonhei com um cachorro grande. Ele estava furioso e tentava morder o Senhor." Naquele momento, confesso, fiquei inquieto. O sonho de uma criança talvez não parecesse nada, mas algo no olhar dela me deixou perturbado. Ainda mais porque poucos dias antes, um pitbull havia atacado uma criança em um bairro vizinho. A tragédia tinha chocado toda a cidade e aquele sonho parecia um aviso. Mesmo assim, seguimos com fé. Decidimos realizar um grande culto ao ar livre, um evento especial para as crianças e suas famílias. Era um domingo ensolarado, daqueles que parecem feitos sob medida para glorificar a Deus. As mães preparavam lanche, os jovens montavam o som e as crianças brincavam perto do coreto da praça. Tudo estava perfeito. Eu me lembro de ter olhado para o céu e pensado: Senhor, hoje vai ser um dia de colheita. Mas mal sabia eu que aquele seria o dia em que a nossa fé seria testada de uma forma que ninguém poderia imaginar, porque quando o sol começou a baixar, algo aconteceu que mudou tudo. Aquela tarde parecia perfeita demais para terminar em paz. As crianças brincavam ao redor do coreto, os pais riam e os jovens cantavam canções de adoração. O sol se punha atrás dos prédios, pintando o céu de laranja e ouro. Era um daqueles dias em que a presença de Deus parecia palpável, até que, de repente, o som dos risos foi engolido por um grito de puro pavor. "Corram! O cachorro tá solto!" Olhei na direção do barulho e vi a cena que nunca mais saiu da minha mente. Um pitbull preto e branco musculoso, com os dentes à mostra e os olhos tomados por raiva, vinha correndo em direção às crianças. Ele não parecia apenas um animal fora de controle. Havia algo mais ali, algo espiritual. As mães começaram a gritar pelos filhos. Alguns pais se jogaram no chão tentando agarrar as crianças. O pânico tomou conta de todos. Vi brinquedos sendo lançados, sandálias espalhadas, e entre o tumulto, Rebeca, a menininha do sonho, estava parada, petrificada de medo. O cachorro vinha exatamente na direção dela. Corri o mais rápido que pude, senti o coração querendo sair do peito. O som das patas batendo no chão ecoava como trovões. "Jesus, me dá força!" gritei dentro de mim. Quando percebi que não haveria tempo para ninguém alcançar as crianças, eu me lancei de joelhos no meio da praça. Levantei a Bíblia com as 2 mãos e clamei: "Senhor Jesus, não permita que nenhuma dessas crianças se machuque. Toma o controle, Senhor. Eu te imploro." Foi um grito de alma, irmãos.
E naquele instante, o vento começou a soprar de forma estranha. As folhas giravam em volta, como se algo invisível estivesse se movendo no ar. O céu parecia ficar mais denso, e o cão, cada vez mais próximo, não tirava os olhos de mim. O medo tomou conta de todos, mas dentro de mim, um fogo começou a acender. Eu sabia que Deus estava prestes a agir, e o confronto estava apenas começando. Antes de continuar, me responda com sinceridade. Se você estivesse ali e visse um animal furioso indo em direção às crianças, o que faria? Fugiria? Ou enfrentaria com fé? Comenta aqui embaixo. Quero ler o que o seu coração diria. E se você acredita que a oração tem poder, eu te convido a conhecer o e-book 33 Orações para a Vida. O link está na descrição e também no primeiro comentário. Ao adquirir, além de fortalecer a sua fé, você ajuda nosso canal a continuar trazendo histórias reais de fé e transformação, como essa que você está assistindo agora. E se você está gostando desse testemunho, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você ajuda para que mais pessoas conheçam histórias reais que renovam a fé. O caos tomou conta da praça. O grito das crianças se misturava ao desespero das mães. 2 homens da igreja, em um ato de coragem, correram na direção do pitbull, tentando afastá-lo com pedaços de madeira. Mas o cão parecia possuído. Saltou sobre o primeiro homem e o derrubou no chão, mordendo com tanta força que o som do grito dele ecoou por toda a praça. O segundo tentou puxá-lo, mas o animal girou o corpo com velocidade e cravou os dentes em sua perna. O sangue começou a se espalhar pelo calçamento. Mesmo feridos, eles tentavam proteger as crianças. Mas o pitbull, tomado por uma raiva inexplicável, desviou deles e voltou o olhar para o grupo de pequenos que chorava atrás de mim. E naquele momento eu entendi. Aquele animal queria as crianças. Havia algo além da carne e do instinto ali. Era como se uma força espiritual o estivesse conduzindo para destruir o que era puro, inocente. Sem pensar 2 vezes, me coloquei entre ele e o grupo. Gritei, em nome de Jesus, você não vai tocar nessas crianças. O pitbull parou por um instante, fixou os olhos em mim e então avançou com toda a força. Senti o peso do impacto me jogando para trás. A dor veio logo em seguida. Os dentes dele cravaram no meu braço esquerdo. Foi uma dor aguda, cortante, que me fez gritar alto. O sangue começou a escorrer rapidamente. Olhei para o meu braço e vi o tecido rasgado, a carne aberta, o sangue pingando no chão. E o cão ainda puxando, tentando rasgar mais fundo. Em nome de Jesus, você não vai tocar nessas crianças. O pitbull parou por um instante, fixou os olhos em mim e então avançou com toda a força. Por um segundo achei que ia perder o braço. Mas o medo que senti não foi por mim. Foi pelas crianças atrás de mim, chorando, gritando, pastor, com voz desesperada. Foi então que clamei com tudo o que tinha dentro de mim. Senhor, me dá força. Não deixa que nenhuma dessas crianças se machuque. O cão rosnava, os olhos vermelhos, como se estivesse tomado por ódio. E eu comecei a sentir algo diferente. Uma presença, uma força invisível que descia sobre aquele lugar. O vento mudou de direção. As folhas se ergueram do chão. E de repente o animal soltou meu braço e recuou um passo. A praça inteira ficou em silêncio. O ar parecia mais pesado. Todos olhavam para mim. E eu sabia. O que estava prestes a acontecer não era natural. Algo sobrenatural estava prestes a se manifestar diante de todos. O cão ainda estava ali, imóvel, a poucos metros de mim. O olhar dele parecia o de uma fera enlouquecida, mas havia algo mais. Algo sombrio. As pessoas não conseguiam se mover. Algumas mães abraçavam os filhos com tanta força que mal conseguiam respirar. O ar estava denso, quase palpável, como se o tempo tivesse parado naquele instante. De repente, o pitbull deu um salto em minha direção, rugindo como se viesse do próprio inferno. Eu me coloquei novamente entre ele e o grupo de crianças. Não pensei, apenas agi. O impacto foi brutal.
Senti os dentes dele cravando na minha perna, mas dessa vez não senti dor. Nada. Olhei para baixo e vi o sangue escorrendo, mas o corpo parecia tomado por uma paz inexplicável. Era como se algo me envolvesse, uma luz invisível que me protegia de dentro para fora. O animal tentava rasgar, mas suas presas não tinham mais força. Ele me olhava, confuso, como se algo o impedisse de continuar. E foi então que aconteceu. Um brilho suave começou a surgir ao lado do cão. Primeiro, uma claridade quase imperceptível. Depois, uma figura, um homem, de cabelos brancos e vestes resplandecentes, que pareciam feitas de luz. O rosto dele era sereno, firme, e seus olhos transmitiam autoridade e amor ao mesmo tempo. Ele colocou a mão sobre a cabeça do animal e disse com uma voz que ecoou como trovão: "Solta o meu servo! Ele está protegido!" No mesmo instante, o cão recuou. Soltou minha perna e deu alguns passos para trás, calmo, submisso, como um cordeiro. O olhar de fúria desapareceu. Aquela força sombria que o dominava simplesmente se foi. As pessoas gritavam, choravam, algumas se ajoelharam. Uma luz intensa envolveu o local, branca, pura, quase cegante. Era como se o céu tivesse descido até a praça, e por um momento, tudo parou. Eu olhei ao redor, ofegante, e percebi que o cão agora estava deitado ao meu lado, tranquilo, como se pedisse perdão. As crianças começaram a se aproximar. As mães choravam. E eu sabia. Algo sagrado havia acabado de acontecer diante de todos. Mas o que mais me surpreendeu foi o olhar das pessoas. E foi nesse instante que percebi. Aquele não era um homem comum. A praça ainda estava em silêncio. O cão, que minutos antes era pura fúria, agora permanecia imóvel com a cabeça baixa e o corpo trêmulo, como se reconhecesse que algo maior havia se manifestado ali. As pessoas começaram a se aproximar devagar, tentando entender o que tinham acabado de ver. Um dos homens feridos apontou para mim, ainda com o olhar de espanto. "Pastor, como o senhor conseguiu fazer isso?" Eu olhei em volta. A luz que antes brilhava intensamente começava a desaparecer, como se fosse sugada de volta para o céu. Respirei fundo e respondi: "Não fui eu. Foi o Senhor. E aquele homem de branco que apareceu, ele disse para o cão me soltar. Depois disso, tudo mudou. As pessoas se entreolharam confusas. Alguns começaram a chorar, outros a agradecer. Mas uma senhora se aproximou e perguntou: 'Que homem, pastor?' Olhei para ela, surpreso. 'O homem que estava aqui ao lado do cão, de roupa branca. Vocês não viram?' Todos balançaram a cabeça negativamente. 'Não fui eu, foi o Senhor. E aquele homem de branco que apareceu, ele disse para o cão me soltar. Depois disso, tudo mudou.' Naquele instante, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu sabia o que tinha visto. A voz ainda ecoava dentro de mim, mas se ninguém mais tinha visto, então aquele era um sinal, uma visita divina, um anjo enviado por Deus. As crianças, antes em prantos, agora sorriam e se aproximavam de mim, tocando meu braço, como quem quer ter certeza de que eu estava bem. As mães me abraçavam, agradecendo entre lágrimas. A praça, antes tomada pelo caos, agora era um lugar de adoração. Alguns ajoelharam e começaram a orar em voz alta. Outros cantavam espontaneamente, como se o Espírito Santo tivesse tomado conta de todos. No dia seguinte, a história se espalhou por toda a cidade. Alguns chamaram de milagre, outros disseram que foi apenas sorte, mas quem esteve lá, quem viu a luz, quem sentiu aquela paz inexplicável, sabia que algo sobrenatural havia acontecido. E eu também sabia. Aquele homem de branco não era apenas um mensageiro. Ele era um lembrete vivo de que Deus ainda age, mesmo quando ninguém mais acredita. Nos dias que se seguiram, a praça virou ponto de peregrinação. Pessoas que eu nunca tinha visto antes vinham até mim, querendo ouvir o que realmente havia acontecido naquele domingo. Algumas traziam flores,
outras vinham em silêncio, só para orar no mesmo lugar onde o cão havia caído de joelhos. Eu mesmo voltei ali várias vezes. Sentava no mesmo banco, olhava para o chão marcado de sangue e lembrava do instante em que a luz tomou conta de tudo. E toda vez que fechava os olhos, eu via aquele homem de branco novamente, sereno, firme, com os olhos cheios de amor. Não sei se foi um anjo, uma manifestação do próprio Cristo, ou apenas uma visão para fortalecer minha fé. Mas eu sei o que senti. Naquele momento, percebi que o verdadeiro milagre não foi o cão ter se acalmado. Foi o medo ter sido vencido pela fé. O milagre começou no exato instante em que eu gritei: "Em nome de Jesus, você não vai tocar nessas crianças." Foi ali que o céu ouviu. Foi ali que o sobrenatural se manifestou. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes, o milagre não chega com barulho. Ele vem na forma de coragem, de fé, de uma voz que clama quando tudo parece perdido. O milagre começa quando você acredita que Deus ainda pode agir, mesmo quando ninguém mais acredita. Veja o que a Bíblia diz: "Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos." Salmo 91:11. Quantas vezes você se sentiu cercado pelo medo, como se algo impossível estivesse prestes a te derrubar? Lembre-se, o mesmo Deus que acalmou a fúria de um animal pode acalmar as tempestades dentro de você. Ele ainda age, ele ainda fala, e ele nunca deixou de proteger os que confiam no seu nome. Ore comigo agora. Senhor, obrigado por me lembrar que não estou sozinho. Mesmo quando o perigo me cerca, tua presença me cobre com tua luz. Fortalece minha fé, Pai, para que eu não tema o mal e nunca duvide do teu poder. Que cada pessoa que ouvir esta história sinta tua presença viva em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários: "Eu creio em milagres." Isso ajuda a espalhar fé e esperança. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Onde o Milagre Começa e ativar o sininho, porque toda semana eu compartilho histórias reais que mostram o poder de Deus em ação. E se você quiser se aproximar ainda mais de Deus no seu dia a dia, eu preparei um presente especial para você: o e-book 33 Orações para a Vida. Uma coleção de orações para momentos de dor, fé, gratidão e recomeço. O link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Leve esse material com você e mantenha o coração sempre perto do milagre. Obrigado por acompanhar essa história e até o nosso próximo encontro.